Quer ler um texto com os irmãos? No livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 11. De 1 a 4. Profeta Oséias, capítulo 11, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Oséias 11, de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de esculturas. Todavia eu ensinei a andar a Efraim e tomei-os em meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Amém? Quase que não saiu os balinhos, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra tão poderosa, tão eficaz, tão maravilhosa, e queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós como um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, que mesmo diante da rebeldia dos seus filhos, o Senhor ainda insiste, os chama, os atrai, os abençoa, coloca nos seus braços, demonstra a tua autoridade, a fidelidade das tuas promessas e a aceitação, ó Deus, do Senhor a cada um de nós, como Pai eterno, Pai amado. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Queremos te pedir nesta noite que nós entendamos esse caráter paterno do teu coração, ó Pai, e possamos viver cada vez mais para te agradar, conforme os mandamentos, os ensinamentos da tua palavra, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, sobre o coração paterno de Deus. Com certeza, irmãos, a paternidade divina é uma das maiores e mais maravilhosas revelações da Bíblia a respeito do caráter de Deus. O que vem em sua mente quando vem a palavra Pai? Quando você ouve a palavra Pai, o que vem em sua mente? Geralmente quando pensamos na palavra Pai, nós pensamos em proteção, provisão, calor, ternura. A gente fala pouco dessas coisas, fala muito disso na figura da mãe e fala muito pouco disso na figura do pai. Mas a figura do pai, principalmente olhando para Deus e para aquilo que Ele espera de nós, os pais, tem que trazer para nós essa lembrança da proteção, da provisão, do calor, da ternura, da segurança, que nós podemos ter. Infelizmente, por causa da negligência e por causa da incompetência de alguns pais, as pessoas têm criado em suas mentes outra imagem de Deus, ideias equivocadas a respeito da pessoa de Deus. Mas a revelação que a Bíblia faz em toda a sua história, a revelação que Deus faz de si mesmo na Bíblia,
é de que Ele é um Pai amoroso, carinhoso, um Pai perdoador, um Pai intimamente envolvido com cada detalhe da vida dos seus filhos. É assim que assim que a Bíblia apresenta o nosso Deus. Mas ainda assim o que parece é que cada pessoa, que cada um de nós tem um jeito diferente de ver a Deus, um jeito diferente de olhar para Deus. Muitas vezes até de maneira inconsciente, temos a tendência de relacionar os sentimentos, as impressões que nós temos do nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial, de fazer essa comparação. E o que eu aprendo aqui, as experiências ruins nos relacionamentos entre pais e filhos podem criar uma imagem distorcida de Deus. Mas as experiências boas, os relacionamentos bons, nos trazem para mais perto de Deus, nos faz conhecer o amoroso coração paterno de Deus. E aí eu fico pensando, o que estava no coração de Deus quando Ele criou a família? Quando Ele desejou criar a família, o que estava no coração de Deus? O que Deus estava pensando? No Salmo 68, verso 6, a Bíblia diz que Deus fez uma casa para os solitários. De tudo que Deus havia criado no início da sua criação, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E fez uma casa, fez uma família para os solitários. E o que é uma família? Uma família envolve um círculo de relações que inclui um adulto homem, uma adulta mulher e pequenos entre eles, pequenos e dependentes seres humanos que nascem, crescem, chegam ao mundo completamente dependentes, vulneráveis, e vão lentamente crescendo de forma física, emocional, social, mental, até se tornar um adulto independente. Essa é a visão, essa é a ideia que a Bíblia apresenta de família. Estão tentando criar vários tipos de família por aí, mas não é família. Mulher com mulher e homem com homem não é família. Foge do padrão, foge do princípio da palavra de Deus. Pode ser tudo, menos família. Essa aqui é a verdade. Mas Deus criou o resto da humanidade diferente da sua criação original. Ele já criou Adão e Eva adultos, para que a partir deles constituísse família, e as famílias fossem formadas de crianças, de pequenos seres que, criados no seio da família entre um homem e uma mulher, fossem se desenvolvendo, crescendo lentamente, se tornando cada vez mais parecido com seus pais. Eu creio que tenha sido o propósito de Deus, ao criar seres humanos num contexto de família, que é a ideia de Deus, para que na família o seu amor, o amor de Deus, fosse demonstrado pelos pais, pai e mãe. E pelos filhos também. Os filhos experimentassem e também dessem o amor que recebessem dos seus pais. E como pais, então, nós começamos a compreender realmente o que é o coração de Deus.
É somente quando você se torna pai que você começa a entender o coração paterno de Deus. O amor de Deus pelos seus filhos. Eu tenho dito algumas vezes aqui, nós amamos a todas as pessoas, mas aos filhos nós temos um amor especial. E quando falamos do amor de Deus para com os seus filhos, nós falamos, Deus tem um amor geral, mas tem um amor especial pelos seus filhos. Isso é fato. Então, nessa ideia é que como seus filhos, penso eu, é que a vontade de Deus é que o seu amor seja revelado através da ternura paterna, do cuidado, da proteção, da misericórdia, da disciplina. Que esse talvez seja o ideal de Deus. É o que temos no pensamento, na imaginação. Mas e se o ideal não acontece? E se alguma coisa sai fora desse ideal? E se de repente você tem sido de alguma forma afetado ou afetada pela autoridade paterna, tanto no excesso de disciplina quanto na falta da disciplina? Muitos têm sofrido feridas, rejeição das suas famílias, que é difícil para que as pessoas vejam o amor de Deus, veja Deus como Deus realmente é, por causa de experiências negativas assim. E para nós, irmãos, como filhos de Deus, é essencial que nós conheçamos o caráter de Deus. Se nós quisermos amá-lo, servi-lo, ser como Ele é, precisamos conhecer o caráter de Deus. Há várias qualidades próprias da paternidade de Deus. Queremos destacar algumas aqui, mas são várias. Mas algumas podem nos dar alguma ideia, característica deste coração paterno de Deus, que são distorcidas das relações familiares, exclusivamente os pais, e que a gente perde um pouco desse referencial. A primeira coisa é a autoridade do pai, é a forma como Deus se aproxima do homem. O profeta Oséias, no texto que nós lemos, de Oséias 1, de 1 a 4, fala de um Deus que se aproxima com laços de amor, de ternura, de carinho, que segura nos braços, que pega o seu povo como pega uma criança de colo, com todos os cuidados. A autoridade de Deus não é severa, não é vingativa, é indescritivelmente suave, fraterna e sofrida, porque Deus sofre com a indiferença, com a rebeldia do seu povo. E quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente aquela figura de Jesus, aquela imagem de Jesus chegando em Jerusalém. Ah, Jerusalém! Aquele suspiro, aquele choro por Jerusalém. Ah, se você conhecesse, se você me conhecesse, Jerusalém. Ah, se você se deleitasse em mim. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Aquela paixão com que Jesus falou, aquelas coisas, aquelas palavras sobre o seu povo, que a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmão, nossas experiências passadas têm influenciado as nossas respostas quando Deus chega perto de nós. O nosso Pai Celestial está neste momento sendo difamado, a sua imagem está sendo deturpada no mundo inteiro, pela crueldade, pelo egoísmo
do ser humano, especificamente de muitos pais, não apenas nos lares, mas em todas as formas de governo humano. A autoridade de Deus é questionada porque os homens têm, no seu egoísmo, usurpado a autoridade que pertence a Deus e têm agido de maneira tirana e perversa. É isso que o profeta está apontando aqui para nós no texto sagrado. As leis de amor de Deus têm sido ignoradas, os corações têm sido despedaçados, continuando espalhando injustiça, violência e corrupção a todos os mais fracos, a todos os menores que nós. E assim vem se repetindo geração após geração. Isso vem acontecendo. Não existe conforto para nós. Quem vai ser o pai dos filhos dos homens? Os braços de quem serão suficientemente grandes para todas as crianças, para todos os filhos, solitários e rejeitados no mundo. Quem é que chora sobre as nossas dores? Quem é que vai confortar a cada um de nós na solidão? Somente um Deus como esse descrito aqui pelo profeta Oséias, que nos atrai com laços de amor, que nos segura em seus braços, que nos ensina a maneira de andar, como um pai que se alegra, entusiasma com os primeiros passos que um filho dá. É assim Deus a olhar e a observar a nossa caminhada como filhos dele nesse mundo. Somente o coração quebrantado do Pai, que é rejeitado pelos pequeninos, que pode nos curar, nos livrar. O nosso problema é que nós somos como um cachorro espancado. Fugimos daquele que pensamos que é igual a todas as outras criaturas. Pensamos que Deus é igual a todas as outras criaturas. Justamente aquele Deus que mais tem amor para nos dar, nós fugimos dele. Nós ignoramos a autoridade e a presença desse Deus. E a Bíblia diz que ele é perfeito em seu amor, a essência de Deus é o amor. Foi Deus quem deu o mandamento para os pais em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Efésios 6, verso 4. Então a primeira coisa que podemos destacar sobre esse coração paterno de Deus é a autoridade. A autoridade diz respeito à presença, constância, segurança que temos na pessoa de Deus, que infelizmente muitos filhos não podem ter na figura de seus pais. A segunda coisa que eu quero destacar é a fidelidade paternal. Deus está contando aqui a história de um povo que está rejeitando, mas ele continua fiel. Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A sua fidelidade não está subordinada à nossa. Deus é 100% fiel e o seu amor é leal. Cada promessa de Deus será cumprida. Ele é consistente e amoroso nas suas promessas para conosco. As motivações do coração de Deus continuam sendo as mesmas desde a eternidade passada. Ao longo do tempo, a fidelidade de Deus não mudou. Deus continua fiel.
Não é fiel a mim, fiel a Ele mesmo. Aquela canção que diz, Deus é fiel, né, a mim. Na verdade, deveria ser Deus é fiel assim, porque a fidelidade dele não é ao ser humano, porque nós quebramos o nosso laço de fidelidade o tempo todo com Deus. Mas ele é fiel a Ele mesmo, nas suas promessas que não mudam. Você é um filho de Deus e até agora, irmãos, Ele chama o seu nome. Mas talvez lá no fundo, no seu coração, você tenha algum tipo de dúvida quanto à fidelidade de Deus. Como criança, quando criança, melhor dizendo, você pode ter experimentado a ausência completa de um pai, seja pela morte, um pai que morreu muito cedo, quando você ainda é muito novo ou nova, seja pelo divórcio, ou pela própria indiferença. O pai está lá em casa, na casa, mas o pai é indiferente com a família, com os filhos. É uma figura apagada. Talvez alguém tenha passado por essas coisas, por essas situações, tenha ficado órfão das exigências dos pais, da disciplina, do amor de seus pais, ou apenas uma memória de promessas quebradas. Quantas vezes os pais prometem coisas que não cumprem aos seus filhos? E os filhos, então, quando ouvem falar que Deus é Pai, então começa a associar, achar que também Deus poderá quebrar alguma promessa. Isso começa lá na infância, por isso que é a formação da criança. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e os pais ensinam a criança não só com a palavra, mas principalmente com o exemplo. O exemplo é o maior ensinamento. Senão as crianças se tornarão adolescentes, depois jovens, com deformação do caráter, porque não tiveram um bom referencial de pai. Então não consegue crer, confiar plenamente nas promessas de Deus. Muitas experiências negativas na infância podem gerar adultos desconfiados das promessas de Deus. Isso é um problema muito sério. Tem gente que tem incapacidade de sentir a presença de Deus com ela. Deus está falando aqui no profeta Oséias que o povo não estava percebendo. O povo não estava percebendo esse cuidado, essa atenção, não estava sentindo, não estava experimentando. Estava dando as costas para Deus, sacrificando a Baalins, aos ídolos, vivendo para si mesmo. Que coisa terrível, irmãos. Mas seu coração está aberto, sensível a Deus, ou seu coração está endurecido pelo cinismo, pela desconfiança? O que está acontecendo ao seu coração? Nesse tempo agora, nós estamos vivendo 5 meses de pandemia em nosso país, sem previsão de quando vai acabar isso. Você fica com aquela sensação de que Deus esqueceu de você, que Deus não está olhando para você, que Deus não está cuidando de você. Ou você tem sentido lá no aconchego da sua casa o cuidado, o amor de Deus, a proteção de Deus com você e com a sua família? O que de fato você tem experimentado a respeito do seu Deus? Olha só, em Hebreus 13:15, ele diz: eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei.
É promessa de Deus, irmãos. Eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu estou sempre com você. Mateus 28:20, estou sempre com você até o final dos tempos. Uma das coisas que me fez vencer o medo de dirigir na autopista, na BR, foi pensar que o Deus que me cuida de mim na cidade é o mesmo Deus que cuida de mim na estrada. Ele não muda. Quando eu tive que dirigir à noite, dirigir com chuva, foi o mesmo pensamento que veio à minha mente. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, é o que cuida de mim nos dias quando eu vou dirigir de dia ou de noite, seco ou molhado a pista, com chuva. Ele cuida sempre. Ele disse que jamais me deixaria e nunca me abandonaria. E é assim com você também. A fidelidade de Deus. Assim como ele se revelou aqui ao povo no tempo do profeta Oséias, Deus estava queixando de que o povo não estava entendendo esse coração paterno dele. O povo não estava entendendo a autoridade, o povo não estava entendendo a fidelidade de Deus. E ainda que há um versículo que diz que ainda que o seu pai e sua mãe te abandonar, Deus jamais te abandonará. Me fugiu a referência aqui agora, mas a palavra de Deus fala isso. Poucas pessoas conhecem a Deus e experimentam esse cuidado, essa fidelidade paternal enquanto vive suas curtas vidas. Ver que o Deus de amor continua de pé com os braços abertos, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como eu citei ainda há pouco sobre a fidelidade de Deus, 2 Timóteo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Outra coisa que percebo no texto de Oséias é a atenção paternal. Isso é um atributo que nem o melhor dos pais podem atender 100%, que é atender aos seus filhos o tempo todo, 24 horas por dia, de cuidado e de atenção, que é o que Deus faz conosco. Ele está descrevendo aqui, o profeta está descrevendo de um cuidado permanente de Deus para com o seu povo aqui no livro do profeta Oséias. De um cuidado constante. Certamente por isso que o apóstolo Pedro disse aos seus leitores, aos seus ouvintes: entregue a Deus todas as suas preocupações e cuidados, porque Ele está sempre pensando em você e vendo tudo que diz a respeito de você. 1 Pedro 5,7 na linguagem de hoje, né? Porque na verdade diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mesmo que os seus pais, preocupados com tantas atividades no dia a dia, não tenham tempo suficiente para você, saiba que há um Deus que está 24 horas por dia cuidando e olhando para você, cuidando de cada detalhe, se importa com cada detalhe da sua vida. Por isso, nunca sinta raiva das falhas dos seus pais humanos. Eles são apenas crianças que cresceram e tiveram filhos. Alegre-se no maravilhoso amor de Deus, que tem toda a atenção e todo o cuidado para com você. E finalmente, olhando para o texto de Oséias, eu percebo uma aceitação
paternal, um Deus que nos aceita como filhos. No reino deste mundo, irmãos, o que há é um reino de rejeição, mas no reino de Deus é um reino de amor incondicional. As promessas de Deus são condicionais. Para você receber, você precisa obedecer. Mas o amor de Deus é incondicional. Você não precisa esperar nada, você pode vir do jeito que você está, experimentar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Basta ser honesto com seus pecados. Seja honesto diante dele com seus pecados, que ele tem prazer em te perdoar, em te restaurar, em te trazer para perto dele. É ele quem diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É ele quem diz. E é isso que nós devemos fazer todo dia. Sentir esse cuidado de Deus para conosco. Eu quero concluir minhas palavras nessa noite, amados, dizendo: se você perceber que você tem sido afetado no seu relacionamento com Deus, devido a algum tipo de falha de amor paterno, leve essas coisas para o Senhor. Coloca diante do Pai Celestial. Perdoe seus pais. Se eles não puderam preencher ou representar esse amor de Deus, esse coração paterno de Deus, perdoe seus pais. E experimente no coração paterno de Deus todo o amor, toda a bondade, todo o carinho, toda a ternura, toda a aceitação, toda a autoridade, toda a fidelidade de Deus para com você. Sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida. A minha oração é que você perceba o seu amor, o amor de Deus por você, e responda ao coração paterno de Deus com um coração agradecido por Deus manifestar-se um Pai tão amoroso, tão carinhoso, que tinha tudo para nos condenar, para nos chicotear, para nos banir da sua presença, mas como ele disse aqui, nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sob as suas queixadas, e me inclinei para lhe dar-lhes de comer. Um Deus que cuida de nós, dando-nos toda a provisão que nós necessitamos. Experimente a cada dia o maravilhoso, o bondoso amor de Deus. É o coração paterno de Deus. Amém? Deus nos abençoe com essa palavra nessa noite. Vamos orar.